E aí, nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de duas publicações, abrindo com o quadrinho nacional Ritos de Passagem, Quando Éramos Irmãos, publicação escrita e desenhada por Lucas Marques. Ele que tem uma obra muito bacana, que entrou para minha lista de melhores leituras de 2020 na parte de quadrinhos nacionais, que foi Cesariana. Esta é uma publicação da editora Avec. Tem um bom acabamento gráfico, tá bem bonita a edição, assim, singela. Tem aqui verniz aplicado, né? Vocês estão vendo? Tem um formato menor, né? Quase que um pocket, né? Publicação com capa cartão, orelhinhas, o papel me parece ser o Pollen Bold. São quase 150 páginas em preto e branco. E eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por essa publicação. Basicamente, nós temos uma história que é inspirada na própria infância do Lucas Marques. Assim como foi em Cesariana, ele coloca um pouco das suas experiências pessoais. No entanto, não se trata de uma obra autobiográfica, é apenas inspirada na infância do autor. Nessa história, nós temos praticamente dois protagonistas, o Ítalo e a Érica. Eles são vizinhos, ainda crianças, nunca foram à escola. E antes do primeiro dia de aula, eles fazem um pacto, né? Eles vão se considerar irmãos, inclusive vão se apresentar para outras pessoas como fossem irmãos, mostrando esse laço grande de amizade que eles vão ter, até no sentido de um proteger o outro, ficarem juntos ali, até por conta desse ambiente, né, desconhecido que é exatamente uma escola. Eu tenho filho e sei como foi dureza os primeiros dias, né, que ele começou a ir para a escola. Tudo bem que ele foi bem novinho aqui, eles têm uma idade um pouco maior e não 2 anos e meio, que foi o caso do meu filho. De qualquer forma, é uma publicação que vai tratar exatamente desse tom de inocência das crianças, né? De ter essa ideia de que sempre vão permanecer juntos, mas ao mesmo tempo traz aquela coisa mais perversa, aquela coisa mais malvada que toda criança carrega com si. Muito representado pela própria irmã do Ítalo, né? Que é uma menina que fica perturbando, colocando ele para baixo, desmerecendo. A todo momento ela tenta provocar ele de alguma maneira. E quando começam as aulas, até por conta do lance de menino, menina, vão se formando as panelinhas. E tudo isso é contado com uma leveza pelo Lucas Marques, até por conta do trabalho artístico dele, que tem uma pegada mais mangá e traz uma dinâmica muito boa para essa história, essa coisa cartunesca com mangá. Eu realmente achei um trabalho, até pelo traço mais fino, uma leveza para a publicação que realmente eu achei que casou perfeitamente com o roteiro do material. A única ressalva que eu faço aqui, galera, é em relação aos pensamentos e os diálogos dessas crianças. Fica muito maduro, eu acho que precisava ser algo mais infantilizado, sabe? Você percebe que algumas reflexões, alguns pensamentos vão além, né, de que uma criança realmente colocaria em pauta. Então eu acho que por esse aspecto a edição ela falha, sabe? Ela precisava reajustar aí um pouco os pensamentos, os diálogos envolvendo as crianças. Mas como história ela é redonda, ela tem uma trama bem contada do início, o meio, o final, conseguindo abordar esse aspecto, né, da criança indo para a escola, de amizades que são desfeitas, as decepções, a própria maldade que talvez ainda que não intencional está nas crianças, aquela sinceridade pura também. Então eu diria que poderia ter uma nota mais alta do que eu vou dar, por conta exatamente dessa questão dos diálogos aí terem uma pegada um pouco mais adulta, mais madura. De qualquer forma, é uma publicação nacional de bastante qualidade. Mais uma vez, o Lucas Marques aí vem apresentando um trabalho conciso, que mostra que ele realmente vai aí se estabelecer como um grande quadrinista nacional. E que nota que eu dou para essa publicação? Eu dou a nota 8. Como
como eu mencionei, poderia aí talvez chegar até um 8,5, mas realmente me incomodou um pouco o diálogo envolvendo ali a forma que é tratada esses diálogos das crianças. De qualquer forma, fica a dica para vocês, material da editora VEC, link na descrição. Para finalizar, Contágio, publicação da editora Panini Comics, encadernado em volume único. Material que conta com capa cartonada, papel couché de boa gramatura, 112 páginas coloridas, ao preço de R$19,90. Dá para você achar com desconto, eu vou deixar o link na descrição. Esse encadernado compila a minissérie em 5 partes chamada Contágio, com roteiros de Ed Brisson, arte de Roger Antônio, Stephen Segovia, Mac Shatter, Demian Colseiro e Adam Gorham. Galera, nós temos aqui um material que vai tratar do que o próprio nome diz, um grande contágio em Nova York. Os heróis eles precisam lidar com uma ameaça que é capaz de absorver as habilidades de quem ela entra em contato. E aí que começa toda a atrapalhada da história. Personagens do quilates do Quarteto Fantástico, Doutor Estranho, Punho de Ferro, Luke Cage, Cavaleiro da Lua, Justiceiro, entre outros, agem simplesmente como amadores, pessoas tapadas que nunca lidaram com uma grande ameaça. E quando a gente fala em contágio, ainda que não seja algo tão comum, né, entre as ameaças do universo Marvel, não precisa ser muito inteligente para você perceber que a ideia, a estratégia para você combater, né, algo que vai infectando aos montes as pessoas, é exatamente você protegendo elas, isolando. Então, o Doutor Estranho, que tem poderes, né, de criar escudos mágicos, a própria Sue Richards, que tem essa capacidade, eles agem como dois imbecis. Tem a participação aqui de personagens bem menos conhecidos do universo Marvel e que trazem um certo humor para a publicação, uma coisa mais leve, mas o ponto principal da história que realmente me incomoda é exatamente esses personagens com experiência simplesmente indo lá para um combate praticamente corpo a corpo, né, com seres que podem contaminar eles e absorver as suas habilidades. Então você olha isso e fala, simplesmente você sabe que não vai funcionar. Ainda mais esses caras que não têm poderes, né, como o Doutor Estranho ou a Sue Richards. Tem o Coisa, né, que está aqui na capa da publicação, e por conta dessa pele rochosa, ele é imune a esse contágio. Então, em vez de eles levarem em conta as coisas que vão descobrindo, parece que simplesmente é algo que entra por um ouvido e sai pelo outro. Uma publicação, galera, que começa ali nos esgotos e tal, e aí vai tomando hospitais, vai avançando, né? Os artistas são bons, mas também nada em especial entregam um trabalho de qualidade, mas o roteiro do Ed Brisson realmente não ajuda. Ah, Fernando, mas isso aqui você tem que ler, né? Tirar o cérebro, deixar a coisa rolar mais solta. Mesmo assim, galera, pra mim, esse tipo de história não funciona mais, porque nós estamos falando de uma ameaça, não é uma história humorística, né? Então você tem que considerar qual é o contexto da publicação. Então exatamente por isso que eu não consigo relevar as várias incoerências que são apresentadas dentro dessa publicação. E que nota que eu dou para esse material aqui? Eu dou a nota entre 6,5 e nota 7. Realmente foi algo aí que poderia ter um melhor desenvolvimento. Sim, tem uma sacada ou outra mais interessante, mas de modo geral essas inconsistências aí realmente puxaram aí a média para baixo dessa publicação. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!